Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos, olha só, mais novo vídeo de conteúdo aqui no Lutres, dos meus, do seu, dos nossos canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E, pois bem, olha só, é o seguinte... Estamos aqui em mais um momento, em mais um novo quadro aqui do Momento Técnico, em que nós estaremos retratando aqui algumas situações que foram citadas anteriormente, que nós pretendíamos comentar sobre. E aqui estamos, cá estamos, sobre essas situações. E quais situações seriam essas? Mago Dutra, que também está aqui comigo previamente. Bem, é uma questão que muitas pessoas chegam até mesmo a ficar com certo tipo de medo em algumas situações, por ter ali a sua vida meio íntima invadida. Mas não se preocupe que no seu momento de mais lazer você não vai ser invadido assim, eu não vou querer se preocupar tanto assim contigo. Mas é o seguinte, do que se trata? Nós trataremos aqui em questão sobre pontos de porquê. O seu celular ou o seu computador, ele poderia estar te espionando, poderia acessar a sua webcam ou a câmera do seu celular e ver o que você faz, acessar as suas screenshots, suas prints, suas conversas ou sites? Poderia. Bem, respondendo brevemente, sim, poderia. E nessa situação comentaremos sobre, daremos algumas opiniões sobre isso, como também trazendo algumas informações e pontos que podem ser prevenidos e algumas situações que podem indicar se isso está acontecendo com você. Por antes de mais nada, cara, antes de tudo, quem fala com vocês é o Mago aqui do Lutris, e como citado previamente, estou aqui com o Dutra e nós daremos justamente o nosso comentário, opinião e informações sobre o assunto. Pois bem, é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, cara, vamos comentar sobre o assunto em pauta, para darmos algumas explicações e comentarmos algumas informações sobre. É o seguinte, espionagem ou alguma questão mais voltada à invasão pessoal, uma invasão de privacidade, uma invasão íntima. Aonde que isso acontece? Ou por que isso acontece? Você pode até mesmo se perguntar. Porque é o seguinte, muitas questões que acontece através de práticas de hackers, ou quem sabe até mesmo questões muito mais de nível superior que acontecem com usuários, a gente pode entrar num quesito muito próprio, digamos assim. Muitas das vezes o objetivo dessas pessoas é justamente o dinheiro ou informações que elas podem utilizar posteriormente em outros casos. Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que possa querer te invadir, ter ali os seus dados pessoais ou informações gravadas de você, ela tem ali alguns objetivos que são bem generalizados na maioria das vezes. Por exemplo, ela pode querer gravar o que você conversa com outras pessoas, saber o que as pessoas fazem quando conversam com você, os sites que você visita, ou quem liga para você ou para quem você liga. E quem seria essas pessoas nessa situação? O seu parceiro ou parceira e outras situações. Ou, por exemplo, ser o inverso. Você ser a pessoa que utiliza deste software, dessa aplicação, deste programa, para realizar o mesmo ato, a mesma prática com seus filhos, por exemplo, com um jovem ali que você cuida, que você é responsável, e você pode justamente praticar essas ações que muitos outros hackers e usuários normais praticam com outras pessoas. E por que eu estou comentando isso? Porque isso, hoje em dia, é praticado muito em grande escala. A gente pode parar e pensar que isso é realizado principalmente por hackers. Sim, também é uma parcela. Porém, como uma matéria que também estamos utilizando de base, aponta que a maioria dos casos relacionados é utilizado também por pessoas que utilizam de softwares, aplicações e programas desenvolvidos por hackers, justamente por hackers ou por pessoas que têm esse tipo de conhecimento para justamente espionar outras pessoas ou os próprios filhos em muitas ocasiões. Mas aí tem outro ponto que eu comentei anteriormente, que existem alguns. Tem outro ponto que é justamente que vem através de hackers, que é justamente hackers que querem invadir alguns tipos de usuários para obter algum tipo de informação preciosa. Que nessa situação seria você baixando algum aplicativo, simplesmente por baixar o aplicativo já aconteceria alguma coisa, ou sendo necessário um tipo de malware muito mais profundo, necessitando de muito mais administração no seu dispositivo, seja celular ou computador, em que seria necessário de você instalar a aplicação maliciosa. E sim,
Você que nesse momento acabou de pensar, nossa, só por baixar o aplicativo ou o arquivo, sim, só por baixar. Tanto que não é à toa que existem inúmeras aplicações de navegadores que fazem verificações em todos os arquivos que você baixa, seja imagem, arquivo PDF, documento, qualquer tipo de de arquivo que você realiza o download no seu navegador, ele é verificado. Porque existem inúmeros malwares que simplesmente por você apertar ali, realizar download, já pode infectar o seu navegador e posteriormente o seu dispositivo. Então nessa situação a gente tem esses dois pontos que a gente pretende abordar. Então olha só, é o seguinte, vamos para a primeira situação e posteriormente vamos comentar sobre exemplos e situações que podemos prevenir. Então olha só, primeira situação que foi comentada sobre casais, pessoas querendo vigiar a outra, espionar a outra, ou situações de pais que querem espionar e vigiar a vida íntima de seus filhos. Então vamos lá, nessa primeira situação. Vamos para o ponto de casais. Através de relatos de próprias empresas de segurança pela internet, a gente consegue perceber que nessas situações de casais, muitas pessoas que acham que podem estar sendo traídas ou querem simplesmente saber ali através de uma maneira remota, saber o que a outra pessoa acessa, o que a outra pessoa assiste, o que outra pessoa, com quem que outra pessoa no caso conversa, com quem que ela faz ligações e tudo isso com uma maneira de análise. Era a pessoa que fez a instalação do software, do aplicativo malicioso no dispositivo da outra pessoa, ela tem todo um painel com análise com todas essas informações. E não é brincadeira, cara, é muita informação mesmo. Mostra lá detalhado o site, o endereço do site que a pessoa mais visitou, a quantidade de vezes que ela visitou em um mês ou semana, o dia que você pode realizar filtros. Também mostra o número de contato que a pessoa mais conversou nesse mês. O nome da pessoa também aparece ali. E uma coisa maior ainda, mais ampla, é que a pessoa pode ver através de prints que são tiradas instantaneamente por esse aplicativo as próprias mensagens em conversas. No WhatsApp, por exemplo, que a pessoa pode visualizar neste painel também, automaticamente. Então é uma coisa muito bem complexa e bem desenvolvida por essas pessoas mal intencionadas. Porque olha só, ao mesmo tempo que essa pessoa que instalou este software, malware e afim, nesse dispositivo da pessoa, seja parceira, namorada ou etc., ela está correndo um grande risco. Porque ao mesmo tempo que ela pode vigiar, espionar e saber ali da vida íntima da pessoa, ao mesmo tempo que isso acontece, todas as informações estão sendo passadas por servidores. O servidor dos desenvolvedores, da equipe que criou esse aplicativo malicioso, esse aplicativo com má índole, e passa por servidores deles. Ou seja, todas as prints que são retiradas de conversas, todas as fotos que estão ali dentro do celular da pessoa, todos os vídeos da pessoa, a câmera que está ali retirando fotos da pessoa, do rosto dela, tudo, os sites que a pessoa visita, tudo está sendo passado para esses servidores. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa instalou este software, aplicativo, ou seja lá o que tipo de aplicação seja, no parceiro, na parceira, além de correr um grande risco de ter dados roubados, sofrer extorsão, ser extorquido, ter compras em seu nome, por exemplo, ela tá fazendo uma coisa de má índole, invadindo a vida íntima de outra pessoa. Olha só que perigoso isso é, cara. E isso é gigantesco. É uma coisa muito, mas muito ampla que muita pessoa realiza. E na outra situação em que pais realizam isso com seus filhos. É uma coisa muito gigantesca, cara. Uma parada que muitas pessoas não param pra pensar que isso acontece em grande escala. Porque olha só, se tem oferta, é porque tem demanda. Se tem pessoas procurando esse tipo de aplicativo pra saber o que parceiro ou parceira visita, acessa ou com quem manda mensagem, saber as mensagens, é porque tem a oferta e elas são a demanda, então elas instalam esses aplicativos. E olha só, não necessariamente eles estão em lojas como a Google Play Store ou a Apple Store. Não necessariamente está. Aparentemente tem alguns que realizam alguma coisa em específico, mas que tem algum tipo de regra. Na Apple Store é bem difícil.
mas é uma coisa que instala externamente, e isso é importante ressaltar que abordaremos mais posteriormente. Então, para não ocupar muito espaço, cara, vamos partir para outra situação então, antes de repassar a palavra para o Doutor, que é outra questão justamente o ponto de hackers, que acontece justamente em situações em que você como usuário, para você ser invadido, para você ter essa aplicação maliciosa em seu dispositivo, seja celular ou computador, é necessário o quê? Duas ou uma. Você simplesmente realiza o download do arquivo malicioso, ou que o aplicativo necessite de uma análise mais profunda das suas ações, que você instale ele e que ele haja com as permissões de administração. Então é duas ou uma. De uma dessas duas maneiras, você vai ser infectado. Por isso que a gente sempre tem que ressaltar. Por isso que nós vemos sempre pessoas profissionais que ressaltam. Não saia baixando tudo que você vê. Não saia instalando tudo que você vê. Imagens, seja lá o que tipo que seja, em qualquer site que você acesse. Não devemos fazer isso, cara. Realmente não devemos. Não que seja obrigatório para todo tipo de coisa que você baixe. Não. Quando você achar suspeito, quando você vê que tem alguma coisa por trás e tal. Porque é bem específico esse tipo de situação. Mas enfim, vamos lá. Para esses tipos de acontecimentos. Quando isso é realizado por próprios hackers, eles não estão seguindo nenhum tipo de regra, eles não estão seguindo nenhum tipo de política, como é feito em algum aplicativo que é distribuído pela internet. Então eles não seguem algum tipo de regra com o usuário. Não tem nenhum tipo de política para você que baixou o aplicativo para instalar no dispositivo de outra pessoa. E isso é muito mais perigoso. Ou seja, as informações que são repassadas para o hacker é muito mais grande do que seria para um aplicativo distribuído. Claro que não é rebaixando a outra situação, mas é gigantesca de qualquer maneira, cara. Muito maior, em que ele pode utilizar de inúmeras questões. Primeiramente, rodando em segundo plano, nas duas situações, o malware ele sempre rodará em segundo plano, neste caso, vai pegando tudo, vai pegando todas as fotos, todos os vídeos, todas as mensagens, e ele vai ter tudo em mão. Tudinho ali nas mãos dele. Ou deles, caso seja um grupo, e posteriormente ele pode aplicar ali um golpe de ransomware no seu dispositivo, falando que se você não pagar a quantia que ele quer, ele pode distribuir todas essas fotos e imagens, e vídeos, conversas na internet, para que outras pessoas visualizem, e vice-versa, em diversas situações, que no caso, tem até mesmo algumas nomenclaturas que são utilizadas para essas situações, que algumas pessoas comentam, que eu deveria ter abordado anteriormente, que é o seguinte: spyware ou stalker. É justamente essas duas nomenclaturas que são utilizadas geralmente. Não é obrigatório, mas é que é utilizado geralmente. Spyware, por exemplo, é a junção aqui de spy, de espião, com o malware, a família dos malwares, sendo ali um software malicioso. E o stalker provém de stalkear e afins. Então, cara, é basicamente isso, para não entrar muito em falácia. Claro, também não entrar muito profundamente, caso queiramos trazer outro conteúdo que possa complementar um ao outro. Porém, no entanto, antes de comentarmos aqui sobre questões que podemos prevenir e indicações que apontam que o dispositivo possa estar sendo utilizado por um malware, Dutra, o que você teria para abordar sobre este ponto? A sua visão, suas opiniões sobre este assunto? Cara, assim, realmente tem muita gente que usa esses aplicativos maliciosos, vamos dizer assim, para descobrir dados se a pessoa tá traindo ele ou não, ou até mesmo os pais, como você mesmo disse. E se eu não me engano, tinha um na Play Store, agora eu não lembro o nome, que era recomendado para pais que queriam saber se seus filhos estavam ficando até de madrugada online, essas coisas, por causa, tinha negócio que ele colocava o número do telefone que você queria, ele não salvava, claro, você tinha que ficar colocando toda a santa vez, por ele não ter um banco de dados que ele salvava, então por isso que geralmente o pessoal estava usando. Mas o aplicativo dizia que não puxava dados, mas aí a gente teria que fazer uma pesquisa para saber, coisa que acredito que muita gente não faria, porque claramente ia ser cansativo e tudo mais, e teria que procurar pulsar a internet inteira, pessoal, para saber se realmente não puxava dados de lugar nenhum e tal lugar. Mas o que esse aplicativo fazia? Ele puxava o telefone da pessoa, né? Quero saber se o meu filho
foi dormir tarde, porque o WhatsApp tem como você desativar o visto por último, né? Muita gente desativa e tudo mais, pra não saber quando foi visto por último, não ler mensagem também e tudo mais, essas coisas. Consequentemente, o pai quer saber se o filho foi dormir tarde, se não foi, se ficou mexendo no celular, no WhatsApp, conversando com fulano. Não mostrava as mensagens em si, mas mostrava o horário que ele tinha saído do celular. Então, tipo, o cara saiu 2 horas da manhã, por exemplo. O pai tinha esse dado, podia meter o pau no filho, só que aí vinha aquela, né? Se o pai sabe essas coisas, da onde que ele tirou isso? O filho fica pensando, né? Ah, vou fuçar o celular do meu pai, encontra esse aplicativo, por exemplo. O cara vai lá, baixa o aplicativo, não resolve. Tá, legal, então já dá pra me saber que funciona. Vou pegar um WhatsApp modificado pra conseguir esconder do meu pai realmente. Aí vai um tentando enganar o outro, consequentemente, um vai sair mais lascado que o outro. A gente já viu alguns casos onde a própria Play Store falava que com o Google Protect que ele era um aplicativo seguro, tudo mais. Porém, acontecia o quê? Que tinha algum vírus, algum malware, ou até mesmo era um aplicativo espião que roubava teus dados, deixava teu celular rodando eternamente lá, e no fim, o que ele estava fazendo? Ele estava minerando no teu celular, estava capturando certas coisas. Então, tipo, a gente pode falar, a Google é segura, a Google realmente é segura. São casos isolados que acontecem. Mas se tu for ver, geralmente são coisas que recebem uma atualização. Então, se esse negócio de você quer pegar tal coisa para saber os dados do filhinho, do papai, da mamãe, da namorada, do namorado, cara, se tu tá suspeitando de traição, pergunta, bate um papo, fala com... Ah, ele pode não ser verdadeiro. Cara, se não for pra ser verdadeiro num relacionamento, não adianta também ficar num relacionamento abusivo. Então, tipo, tem que ser cada um do lado do outro, não caminhar por cima do outro. Tipo, se a pessoa ela suspeita, por que não pergunta? Ah, não sei o que lá. Cara, só não tem o que comentar, caramba. A gente entra nessa parte, senão a gente vai dizer muito do assunto. Gente, e por que a gente acaba entrando nessa parte? Porque a maioria que utiliza desses tipos de aplicativos espiões, como a gente pode chamar assim geralmente, é justamente para casais, pessoas que estão em relacionamento, coisa relacionada a isso. É justamente a maioria, como apontam relatos e etc. E afins, no caso. E assim, para dar uma resposta muito maior sobre a pergunta que a gente faz, sim, cara, o seu celular ou o seu computador pode sim estar te espionando. Em diversas maneiras. Em diversas maneiras, como esses casos que eu citei anteriormente. Ou de outras maneiras, dependendo. Se você receber um arquivo de alguma pessoa aí que tu conhece, cara, não sai baixando desse jeito aí não. Porque pode ser algum malware, algum software que ele encontrou pela internet e tá querendo vigiar tudo que você acessa. E dependendo do desenvolvimento desse software, desse malware malicioso, você simplesmente ao baixar já vai estar rodando ali de fundo sem necessitar de uma instalação direta. Sim, cara, isso ocorre. A gente tem sempre ter cuidado porque isso ocorre. Por isso que existem verificações de download através dos antivírus. É por isso. Mas assim, vamos entrar então em questão para dar uma abordagem maior sobre quais indícios que a gente pode ter e algumas formas que a gente possa prevenir esses tipos de aplicativos que podem estar rodando em segundo plano. A gente pode começar pelo principal fator em muitos dos casos que pode acontecer, porque novamente, frisando, eles ocorrem em segundo plano. Por que em segundo plano? Porque eles estão ali funcionando a todo momento. A todo momento eles estão rodando para gravar tudo o que acontece, para gravar as mensagens que está acessando e tal. Gravando tudo em segundo plano. Então qual seria o principal fator? Seria justamente a bateria do seu celular neste caso. Ou
em um caso de um computador, e um notebook, caso ele seja utilizado em questão de bateria normalmente. Então, neste primeiro ponto, cara, nessa primeira situação, justamente a bateria. Caso você veja que a bateria do seu dispositivo celular ou notebook, afins do seu dispositivo, ver que ele está muito prejudicada, ver que está acabando muito mais rápido do que normal ou coisa relacionada a isso, é bem provavelmente que você pegou algum vírus, algum malware, ou neste caso em específico, ou um spyware no caso em específico, que está rodando em segundo plano, gravando tudo que você acessa. Muitas questões em segundo plano estão rodando, tanto que nos celulares mais modernos, nos dispositivos mais modernos, você pode ter uma análise bem mais profunda dos aplicativos que estão consumindo muita memória em segundo plano. Nos dispositivos mais modernos, eles têm até mesmo uma seção para isso. Vai ser uma maneira de prevenir softwares que você observou ali, você nunca nem instalou na tua vida, e apareceu ali do nada como um aplicativo que está consumindo muita bateria do seu celular em segundo plano. Mas quando você acessa essas análises, seja do seu dispositivo celular ou do seu computador, você pode ter uma visão bem mais aberta sobre aplicativos rodando. E aplicativos rodando pode ser até mesmo em primeiro plano ou segundo plano. Você está jogando ali no momento, ou em segundo plano que está rodando a todo momento. Por exemplo, em celular, você recebe notificações de aplicativos, por exemplo, do WhatsApp, porque ele roda em segundo plano. Se você restringe ele estar rodando em segundo plano, você não recebe notificações. Facebook é a mesma coisa. Se você restringe o funcionamento dele, você não recebe notificações dele, pelo menos geralmente. Há como você criar exceções de restringir o funcionamento, porém estar permitido também as notificações. Ou em outras situações em que não é necessário, por exemplo, alarme. O alarme ele roda em segundo plano, porque ele precisa estar ali verificando a hora exata a todo momento e poder te avisar. E diversos outros aplicativos padrões de um dispositivo celular, por exemplo, neste caso eu estou comentando um dispositivo celular, que roda em segundo plano para algumas funções específicas. Então, aonde que quer chegar este tópico, este tema em específico? Que é justamente verificar situações em aplicativos que estão rodando em segundo plano, seja no dispositivo celular ou no computador. No computador você tem uma visão muito mais abrangente, porque no computador você consegue ter serviços do próprio Windows que estão rodando, consumindo memória e tal, e diversas outras aplicações e complementos dela. Então aí que vem o próximo tópico, o próximo tema, que é justamente, se você está com seu dispositivo celular e você suspeita de estar infectado por esse spyware ou qualquer outro tipo de malware, cara, verifica se simplesmente a outra pessoa que utilizou o seu celular para instalar esse malware, esse spyware, não tem um aplicativo de uma loja de apps e jogos externos instalado dentro da sua aplicação. Se tiver, provavelmente foi instalado através de lá, que é diversos desses sites, que também é proveniente de sites, ou dessas lojinhas em APK, que vem muito desses softwares, além de jogos e apps piratas. Então não podemos dizer que são realmente obrigatórias, mas é o seguinte: se você realmente está bem duvidoso, se você acha realmente que tem alguma questão de errado, você pode fazer simplesmente o seguinte, cara. Coisas mais aprofundadamente, por exemplo, as permissões da sua webcam, da sua câmera do seu celular, ou coisa relacionada à câmera em si, você pode simplesmente verificar se a permissão de câmera dela está ativa ou não. Ou coisas relacionadas, como comentaram anteriormente, se há alguma coisa de diferente. É justamente isso, você verificar se há algum tipo de irregularidade dentro do seu dispositivo Android. Você, por exemplo, pode entrar nas configurações do seu celular e verificar se a permissão, a caixinha de permissão de permitir downloads externos está ativado também. Se tiver, e você não se lembra de ter ativado, você não instala nada externo além da Google Play Store, então realmente também tem alguma coisa de errado. Algum software, algum aplicativo, alguma pessoa ativou essa aplicação e instalou alguma coisa. Então, são indícios, cara, que você pode ter. Não necessariamente estes, podem existir outros que você pode ter e buscar mais aprofundadamente para saber se há alguma irregularidade ou saber se há alguma questão à parte, pelo menos a tempo, de questões mais aprofundadas. Mas espero que a gente tenha repassado pelo menos algum tipo de reflexão, cara, ou algum ponto a mais de informação sobre esse tipo de assunto, que eu espero que a gente se encontre, pelo menos mais uma vez. Eu e o Dutra, a gente vai se despedindo por aqui e até a próxima.